desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast que nasceu para tirar você do perrengue ou fazer com que você nem entre do perrengue. E não sei se você observou, hoje eu estou sozinha, é isso mesmo. O Érico ganhou na Mega Sena, acredita? Rachou fora, me deixou sozinha, mas estou firme e forte aqui com você, não vou largar. E hoje a gente vai falar sobre declaração de imposto de renda do MEI. Muitas pessoas têm dúvidas, não sabem como fazer, qual o caminho seguir. Eu tenho que declarar, não tem? Qual o valor que eu tenho que declarar, como declarar? E aí vale ressaltar que se você tem um MEI, ou seja, um CNPJ, você se torna uma pessoa jurídica. E aí você tem que separar as contas, tá lembrando dessa história? Pessoa física, pessoa jurídica paga a pessoa física, tem que ficar atento. Mas, eu resolvi convidar uma pessoa para me apoiar nesse assunto, um especialista, contador, músico, planejador. Olha só quem é, não tem para onde correr. Sou eu, mas tá. Vocês estavam felizes, né? Que tá livre dele? Não, mas ele tava tá feliz aqui. nada. Tenho certeza, tá muito triste. Só para esclarecer, pessoal, não ganhei ganhou, na Mega Sena. Não ganhou. Antes já começa um movimento aí para sequestrar o Érico, né? E pedir o resgate. Não ganhei na Mega Sena, então só para ficar claro. E se ele tivesse ganhado de verdade, ele teria rachado fora? Há muito tempo. Mas eu tô aqui porque eu não ganhei na Mega Sena. E estou muito honrado de estar aqui sendo entrevistado pela Patrícia. Chegou a minha vez, pessoal. Dia de glória. Muito bacana. A gente vai ter que fazer a mesma coisa depois com ela, porque o ciúme, enfim, né? A gente sabe como é que funciona esses negócios. Mas vamos falar desse assunto, que é um assunto muito importante. Então eu vou deixar aqui a Patrícia começar com as perguntas. A gente vai trocando ideia aqui e a gente espera que esse programa, que esse assunto te ajude, principalmente nessa época do ano, que a gente sabe que estamos aí na época da declaração do imposto de renda, muitas dúvidas, muito desespero. Vamos sanar tudo agora. É isso aí. Então, começa explicando pra gente, Érico, o que é MEI. Isso, então, MEI, microempreendedor individual, é uma forma de tornar a pessoa jurídica, né, um CPF, ter os benefícios de uma personalidade jurídica. É a constituição de uma empresa, tá, pessoal? Eu sou MEI, eu não sou empresa. Já ouvi isso, tá? Mentira, quem é MEI tem um CNPJ, tem uma personalidade jurídica, é sim uma empresa e tem todos os benefícios no mercado por ser CNPJ, por ser uma empresa. Então, microempreendedor individual é uma empresa que está atrelada àquele CPF, é o nome da pessoa, mas não deixa de ser uma entidade. Ótimo, viu? E o MEI é obrigado a ter contador? É uma dúvida que o pessoal tem. Eu sou obrigada a ter um contador, porque meu marido é contador. Então você, no seu caso... Ai, que piada horrível. Seu caso é um pouquinho diferente, né? Mas tudo bem, vou voltar à pergunta. O MEI, ele é obrigado a ter contador? Não, o MEI não é obrigado a ter contador, né? Ele é uma modalidade empresária simples, que não demanda o contador. Você não precisa ficar enviando as acessórias, né, que os contadores costumam dizer, né, os documentos acessórios para o governo mensalmente. Não há necessidade disso, então não precisa ter o contador. Apesar de que muita gente procura uma contabilidade para abrir um MEI, né, porque não entende como funciona, tem medo de errar, então acaba procurando o contador para fazer a abertura do MEI. Eu também procuro o contador para poder fazer aí os pagamentos mensais, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas não é obrigado a ter o contador. O MEI, ele tem essa prerrogativa de ser fácil o suficiente para que a própria pessoa faça a gestão do seu CNPJ. Achei ótimo, viu? Menos um custo aí para o MEI, mas eu torço para que você saia rapidamente do MEI, pule de fase, né? E passe a ter a obrigação de ter um contador. Isso quer dizer que você vai estar faturando mais. Exatamente, é isso, Érico? É isso aí. E por falar em faturar mais, ter custo, Érico, fala pra gente qual a importância de gerenciar o fluxo de caixa. Então, vamos começar falando do que a gente costuma falar direto aqui no perrengue, né, Patrícia? Que é a questão do planejamento financeiro. Gente, se você tem um MEI, você precisa organizar a sua vida. A gente está falando aqui há mais de 30 episódios, né, Patrícia? É isso, né? Sim. Sobre planejamento financeiro, então há necessidade de você fazer o seu planejamento financeiro. Então, eu acho que só por isso não é só, já basta você manter o seu fluxo de caixa, a sua organização financeira do seu MEI. Contudo, existem outros aspectos. Por exemplo, a gente sabe que atualmente o MEI
tem um limite, um teto de faturamento. Ainda é de R$ 81 mil. Existe aí, tramitando no Congresso, um projeto de lei 108 de 2021, que altera o valor do teto de faturamento do MEI para R$ 130 mil, podendo, inclusive, até contratar mais um funcionário, né? Hoje pode contratar um e com esse projeto de lei vai poder contratar 2 funcionários. Então, até para você poder entender qual é o seu teto e manter o enquadramento do MEI dentro desse teto de faturamento, que hoje é de R$ 81 mil, você precisa manter o seu controle mensal de faturamento, né? Você tem que atingir aí por mês R$ 6.750. Então, é necessário que você anote o seu faturamento, que você tenha um livro caixa. Você pode ir na papelaria, comprar lá um livro caixa, né, e ir anotando aí tudo que você faturou ao longo dos dias daquele mês e fechar a sua contabilidade mensal. Janeiro eu faturei R$ 4 mil. Fevereiro, estou faturando aí 5 mil. Então, você vai controlando mês a mês o seu faturamento. É muito importante você manter o seu MEI dentro do teto se você não quer desenquadrar dessa classificação jurídica. Então, esse é o fluxo de caixa, né? Tem gente que tem dúvida, assim, o que é o fluxo de caixa? Eu faço ele no caderno, eu faço ele na planilha? Fala um pouquinho do fluxo de caixa. Então, você pode fazer o seu fluxo de caixa onde você se sentir mais confortável. O importante é que você faça, né? Então, se você acha melhor fazer no caderno, faça no caderno. Eu quero comprar um livro caixa na papelaria e fazer. Eu quero fazer no Excel. Não importa aonde você vai fazer, o importante é que você faça. E aí, nesse fluxo de caixa, o que você vai colocar? O seu faturamento, que é importante para você controlar o seu teto de faturamento e não ser desclassificado do MEI, e as suas despesas. Né? Tudo aquilo que está ocorrendo no dia a dia, as contas que você está pagando do seu CNPJ. Não é as suas despesas de casa, não, tá? Não são as suas despesas pessoa física, mas sim as despesas que você tem para manter o seu CNPJ funcionando. Inclusive, tem uma despesa muito importante para que o seu negócio continue funcionando, que é o seu pagamento, o seu Prolabore, né? Ele tem que estar lá também, né? O seu salário, que aí vai para a conta da pessoa física, para a pessoa física fazer né? Os pagamentos, tá? Já falamos disso em outro episódio, inclusive. Não lembro qual, mas já falamos. Exatamente. E aí, Érico, fala pra gente sobre declaração anual. Existe uma declaração que tem que ser feita, que é obrigatória? Fala pra gente. Isso. Todo ano, né, quem é proprietário de MEI, quem tem CNPJ, precisa fazer a declaração anual do Simples Nacional para o MEI, né, que vai até o dia 31 de maio. E nessa declaração, que é muito simples também, tá, pessoal? Muito fácil de fazer, por isso não precisa de contador. Você vai entrar no site do Simples Nacional e vai colocar o faturamento que você teve naquele exercício, né? Em 2022, quanto que eu faturei em 2022? Aí, por isso que você tem que ter o seu livro caixa, por isso tem que ter o seu fluxo de caixa, para você saber o quanto que você faturou. E você vai colocar lá o quanto que você faturou, se você tem algum funcionário, né? E se houve os pagamentos mensais obrigatórios do MEI. Você vai informar isso, vai salvar, vai guardar o recibo. É bom você ter uma pastinha para você imprimir esse recibo ou guardar em nuvem, no seu e-mail, para você ter esse recibo de que você entregou a sua declaração. Todo ano, até o dia 31 de maio, você é obrigado a fazer isso. Tá, e aí você falou obrigado. Então, gente, não tem para onde correr. Mas o que acontece se essa declaração não for feita? Então, aí se você não fizer a declaração, algumas consequências vão ter. Primeiro, você vai ser impedido de fazer os pagamentos dos DAS, né? Que é justamente aquela contribuição mensal que você faz para dentro do seu MEI. E aí você já fica devedor dessas contribuições. E isso gera vários outros impactos, né? O impacto maior é até a baixa do seu CNPJ, né? Você fica impedido de participar de licitações, você fica impedido de participar de muitas coisas, abertura de conta, ou até mesmo, né, no grau máximo, a Receita Federal baixar o seu CNPJ. O que é isso, baixar o seu CNPJ? É extinguir o seu CNPJ. Aí você vai falar assim, mas aí eu posso abrir outro depois. O problema é que você perde o histórico do seu CNPJ, você perde a história, né? E o mercado valoriza a história, né? O mercado valoriza o tempo que você tem de CNPJ, né? Você vai buscar um crédito, né? O crédito ele se torna mais barato para quem tem muito tempo de mercado, para quem tem um score de pagamentos, né, muito bom. Então, perder um CNPJ não é nada bom, ok?
E aí a gente vai fazer a pergunta surpresa. Ele não sabe dessa pergunta, ele fica pegando nossos convidados de surpresa, então agora é minha vez. Ai, vamos ver como ele vai sair. Meu Deus. A pessoa está assistindo a gente. Ela está lá, vende as coisas dela na rua, faz o seu corre aí, mas está na dúvida se abre ou não o MEI. Tipo, vou abrir para quê? Quais são as vantagens que eu tenho de fazer esse tal de MEI? Fala pra gente, Érico. Isso, a pergunta surpresa valendo ponto. Não estava sabendo dessa pergunta. Mas tem vantagem em abrir o MEI? Bom, primeira coisa, nós já falamos aqui no Perrengue, eu não lembro qual foi o episódio, mas nós já falamos aqui, que é você separar o seu empreendimento, né, o seu lado empreendedor, da pessoa física. Então, se você é empreendedor, tem essa veia, né, gosta de vender, gosta de colocar os seus produtos ali para as pessoas comprarem ou prestar o seu serviço, então a primeira coisa é ter o seu CNPJ, vai te ajudar a separar o que é do seu negócio, o que é da sua personalidade física. E aí, outra vantagem é que com o CNPJ você consegue, por exemplo, abrir uma conta bancária específica desse CNPJ. E aí você começa a receber os valores do seu CNPJ nessa determinada conta. É uma forma de você organizar a sua vida financeira. E com o CNPJ, você também consegue empréstimos específicos para CNPJ que geralmente são mais baratos do que para a pessoa física. Você consegue, inclusive, planos de saúde, tem planos específicos para CNPJ. Telefonias, tem planos específicos para CNPJ. Até compra de carro tem planos específicos para CNPJ. Então, e os benefícios do INSS também, né? Fora o benefício do INSS que você paga lá mensalmente, né? E você está contribuindo aí a mais para a sua aposentadoria. Então, ter um CNPJ, já que você é um empreendedor, né? Você gosta desse lado, você quer empreender, o CNPJ ele vai te trazer benefícios, e somente benefícios se você for uma pessoa organizada, manter tudo certinho, não vai passar perrengue, não vai ter dor de cabeça. Viu? Respondeu direitinho, né? Vocês gostaram? Acho que ele saiu bem. Orgulhoso. Parabéns. Fala pra gente quais são os custos mensais obrigatórios do MEI. Então, o obrigatório é a declaração de pagamento do DAS, né, que é do Simples Nacional, que envolve justamente a questão do INSS, né, da aposentadoria. Tem outros custos embutidos, mas basicamente ele vai servir para que você tenha a garantia de que esteja contribuindo para o INSS, né, para a sua segurança, né, caso venha acontecer alguma coisa, você vai poder utilizar o benefício do INSS pagando esses custos mensais. Hoje, ele é atrelado ao salário mínimo, tá? E geralmente fica em torno de 5% do salário mínimo. Então, hoje deve estar em torno de R$ 66,00. É o valor mínimo. Posso contribuir com mais? Pode. Você pode aumentar, sim, o valor. Lembrando que R$ 66,00 é fora para pessoas que trabalham com transporte, caminhoneiros. Caminhoneiros, o valor é maior. Salvo engano, acho que é R$ 128,00, se eu não está falhando a memória. Mas é a única categoria que tem um mínimo acima de R$ 66,00. Fora isso, você pode optar por pagar um valor a maior e ter esse benefício lá na frente. E além desse custo que você falou, existem outros? Aí são os custos inerentes ao seu negócio, né? Então, se o seu negócio demanda, por exemplo, uma linha telefônica, né? Ter um telefone, você tem que, de repente, usar o seu carro para poder visitar clientes, né? Então, o combustível daquele carro, a depreciação do carro, né? O seu almoço, de repente, você teve que almoçar com o cliente. Então, todo custo que envolve a sua atividade do seu CNPJ é um custo que você precisa manter ele anotado, porque lá na frente você vai precisar dele. Olha que legal isso que o Érico comentou, né? Por exemplo, a pessoa que é MEI trabalha em casa. Ela usa ali o espaço da casa dela, tem um escritório em casa e tal. Então é importante, às vezes, ela fazer uma avaliação em percentual de água, isso, de luz, de internet, isso aí, né? E às vezes até aluguel, né? Exatamente. Pagar aluguel. Porque se você está usando o espaço da sua casa, está usando ali parte fracionado, é destinado à atividade econômica do seu CNPJ, perfeitamente. E aí tudo isso vira custo, né, do seu negócio. Então, saber assim, qual é o custo fixo? Quando a gente fala lá da pessoa física,
Qual é o custo fixo da pessoa física? Você também tem que saber qual é o custo da pessoa jurídica. Você saber, gente, eu tenho que vender no mínimo isso aqui para poder, a meta, tem que ter uma meta que pague o seu prolabore, que pague o seu custo fixo da sua empresa, do seu negócio. Então é importante você listar, ter seu fluxo de caixa lá certinho. Tiver dúvida, pode chamar a gente, né, Érico? Pode, por favor. A gente consegue apoiar, te orientar aí nesse caminho. Agora vamos lá. Existe uma sigla meio assim, IRPF. Não é Polícia Federal não, né? Fiquei até arrepiado aqui. Fala pra gente que raio de sigla é essa? É o Imposto de Renda Pessoa Física, né? Que é o que atormenta todos nós brasileiros. É o leão, é o famoso leão que atormenta todos nós. Todo ano a gente fica nessa angústia. Ai, meu Deus do céu, quando chega em março, né, você começa a se preocupar com a sua declaração de imposto de renda e não tem para onde correr. Se você é brasileiro e se você tem renda, né, você em algum momento, a depender do valor da sua renda, você vai passar por isso, vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda, que é o quê? Que é o ajuste anual. Né? A Receita Federal chama o imposto de renda de ajuste anual de renda. Por quê? Porque você pode ter mais de uma renda, né? Você pode ter mais de um trabalho, você pode ter mais de uma fonte de renda. Você pode ter o seu trabalho e receber renda, por exemplo, de aluguéis ou de investimentos. E aí, então, a Receita Federal quer saber se você, no somatório dessas rendas todas que você tem, se você contribuiu, de fato, com os impostos que são devidos. Caso não tenha contribuído, ela vai te cobrar. Caso você tenha contribuído a maior, ela vai te reembolsar, né? Por isso que você tem impostos a pagar ou a restituir, a depender das suas fontes de renda, de como você oferiu renda ao longo daquele exercício social. Então, quem é que deve declarar esse imposto de renda? Só o fato de ser brasileiro? Só pode ser brasileiro, porque não tá fácil. Nasceu aqui, oh, meu pronto. Deus. Nasceu aqui, já era. É? E leão nem é um animal nativo brasileiro, né? Poxa, tinha que ser outro, né? É verdade, um tamanho de uma bandeira, sei lá. Exatamente. O leão é da savana africana. A gente nasce no Brasil e tem que correr do leão. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tem, Eita, Brasil brasileiro. Meu Brasil brasileiro. Mas... E não caia na malha fina, esse o nome, né? Malha fina. Fez doidaraço aí, vai cair na malha fina. Não pode, não é legal malha fina. Não é. Não é bacana. Aí você vai ter custo, vai ter que contratar uma pessoa, um contador, um advogado, tributo. Ih, dá uma confusão. Melhor evitar, né? Vale a pena não. Esse perrengue. Então, próxima pergunta. Tem o MEI, essa pergunta é... Não, mas eu acho que a pergunta anterior era quem tem que declarar... quem deve declarar. Isso, quem tem que declarar esse ano, pessoal, nós estamos em 2023, né? 28 mil, se você teve rendimentos acima de 28.559,70, né? Daí para cima, você é obrigado a declarar. Se você teve rendimentos de investimentos acima de 40 mil reais, você é obrigado a declarar. Se você investiu em ações... você é obrigado a declarar. Se você tem patrimônio, bens, né, e patrimônio acima de 300 mil, como a minha colega Patrícia que tem, por exemplo, é obrigado a declarar. Então, se encaixou nesse perfil, igual a Patrícia, tem que declarar. Você é sequestrada. Eu trabalho, porque trabalha, a gente trabalha bastante, né? Dinheiro lícito. Esse Érico, olha, tem uma pergunta que é muito boa, que eu já recebi várias vezes, acho que o Érico também, e a gente trouxe aqui porque a gente quer apoiar você a não ter desafio com isso. Tenho MEI e também sou CLT. Preciso declarar os rendimentos do MEI na minha declaração de imposto de renda de pessoa física? Essa é uma pergunta recorrente, é uma pergunta que não tem para onde correr, mas vamos lá, vamos tentar explicar aqui para vocês como é que funciona isso. Bom, primeira coisa, lembrando da pergunta anterior, que é quem é obrigado a fazer a declaração, a prestar, né, a declaração do imposto de renda. Então, vamos pegar aqui o mínimo, né, o piso, R$ 28.559,70. Então, se você teve renda a partir daí, você já sabe que tem que declarar imposto de renda. Vamos imaginar o seguinte, que na sua CLT você não teve essa renda. Você ficou aí com R$ 23 mil. E aí, o que você tem que fazer agora? Bom, eu tenho um MEI. E agora? Será que no MEI eu atingi esse valor? Eu ultrapassei esse valor? E aí você então tem que ir lá no seu caixa, lá no seu livro caixa, tudo que você teve de renda ao longo do ano e fazer a sua conta.
né, para poder verificar se de fato você atingiu o limite para poder fazer a sua declaração. Se na sua conta chegou lá e deu 29 mil, não tem jeito, você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar na sua declaração tanto o ganho que você teve do CLT, quanto o ganho que você teve do MEI. Vai ter que juntar os dois, porque os dois estão atrelados ao seu CPF. Não tem jeito, não tem para onde correr, você é obrigado a fazer isso. Ah, então eu vou pagar imposto. Calma, também não é assim, tá? É importante primeiro você levantar as informações, jogar na sua declaração de imposto de renda e verificar. A declaração ela tem duas modalidades, a simples e a completa, e verificar ali, ela já te dá o cálculo, ela já faz para você um cálculo básico, você já sabe qual das duas modalidades é a melhor. Só para a gente poder estender um pouquinho aqui o entendimento. Qual a diferença do simples para a completa? Se você teve muito gasto com médico, com dentista, com educação, né? Tem dependentes, tem filhos até 21 anos de idade. Então, vale a pena você, de repente, fazer a completa, porque você vai ter o benefício desses termos jurídicos, né? Tanto os gastos que você teve com médico, plano de saúde, clínicas, dentistas, psicólogos, né? E os dependentes. Agora, se você não tem nada disso, né? Solteiro, não tem dependente, não gastou muito não tem previdência privada VGBL, que é a modalidade que é possível fazer o desconto. Então, é melhor você fazer simplificado. De qualquer maneira, se você tem o MEI, você precisa fazer a conta do MEI para poder jogar na sua declaração de imposto de renda. E como que faz essa conta? Tem um cálculo, assim, dá para explicar aqui? Então, vamos lá. Eu estou com a calculadora aberta aqui. Antes de mais nada, vamos entender o seguinte. O faturamento do MEI que você obteve durante o ano, o governo ele te permite fazer uma isenção de pagamentos. Então, por exemplo, serviços, o governo te dá 32% para você abater do faturamento. Transporte de pessoas, quem trabalha com transporte de pessoas tem 16% para abater do faturamento. E quem trabalha com transporte de cargas, indústrias e comércio tem 8% para abater do faturamento. Então, você vai pegar esse percentual e vai identificar qual que é o meu MEI. Eu trabalho com transporte de pessoas. Então, eu tenho 16% para abater do total faturado. Vamos imaginar o seguinte, você faturou 50... Vamos botar aqui o teto, 81 mil reais. Então, vou botar aqui, ó. 81 mil reais você faturou em 2022. Eu posso abater desse valor faturado, então, para transporte de pessoas, 16%. Então, 16%, vou diminuir, né, vai para 68.040. Mas só para a gente poder fazer aqui de novo, para poder pegar o valor, 18%, os 16% vai dar R$ 14.580. Então, esse valor é importante você guardar. Então, pegou seu faturamento, tirou lá os 16% de isenção, vai te dar o valor de 14.580. E aí, vai te sobrar, então, 66.420. Desse valor, você vai abater o quê? Os custos operacionais do seu negócio. Por isso é importante a gente ter lá no nosso fluxo de caixa, né, os nossos custos, né, tudo aquilo que você teve de custo para poder manter o seu CNPJ funcionando. Tem que ser comprovado, tá, gente? Então, assim, não é também inventar custo, não. Você tem que ter lá as suas devidas comprovações, os cupons fiscais, as notas fiscais, tudo para poder comprovar a saída daquele dinheiro. Bom, vamos imaginar que você teve aqui 20 mil reais de custo, ok? No período. Então, sobrou 46.420. Olha, 46 mil é o que vai de lucro para você, é o que sobrou. Está acima dos 28.559,70, que é o mínimo para você declarar imposto de renda. Ou seja, você vai ter que declarar imposto de renda esse valor de 46.420. O que você vai fazer na sua declaração de imposto de renda? Você vai colocar lá o valor de isenção, aqueles 14 mil que eu falei agora há pouco, e vai colocar lá em rendimentos isentos não tributáveis, a alíquota 9, salvo engano, item 9. E rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, você vai colocar o valor final, que é esses 46.420, e aí você fecha a sua declaração colocando o restante do seu CLT. Olha que bacana, hein? Acho que deu para dar uma clareada aí. Já vamos agradecer, né, ao nosso professor contador. Entrevistado Érico, de hoje, ó. Entrevistado de hoje. Vou pedir ele para finalizar o nosso programa
E fica aguardando, né, o convite do dia que eu vou dar a minha entrevista. Tá vendo? Eu falei com vocês que ia ter. Eu estou aguardando. Agora tem que fazer. Finaliza pra gente o programa. Gente, muito obrigado. Espero ter contribuído aí. Eu sei que o momento é de apreensão por conta da declaração de imposto de renda, mas não tem mistério. Se você tem dúvida, procure o contador. Muitos contadores hoje fazem a declaração de imposto de renda, pessoa física, então procure um contador, leve as informações que ele vai te ajudar, vai te auxiliar a preencher tudo certinho, tudo bonitinho. Ok? Muito obrigado por ter assistido o Perrengue. A gente espera ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu! Até a próxima. Beijo, tchau!